Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sabadão, sabadão. Hoje é dia de fofoquinha. Tô gravando tarde, vai sair tarde hoje, porque hoje eu dei uma alongada aqui na dorminhoca. Eu costumo acordar quando o sol acorda. O sol tá sumindo, tá tudo nublado, acabei esticando mais, tomando meu café mais calmo, mais devagar, para ir ler um pouco de notícias antes de vir falar com vocês, tá? Então, vamos que vamos. Professor, está deixando a barba crescer? Eu tô tentando de novo, porque várias vezes eu já tentei deixar a barba crescer, mas eu tenho um problema sério, chama coceira. Dá uma coceira na barba, moço, que pelo amor de Deus. Nossa senhora, ela tá começando, coça aqui e coça aqui, assim, ó. É os dois lugares que coça, aqui e aqui. Aqui não coça, aqui não coça. Eu não sei o que acontece. Fala, passa creminho, rapaz, que creminho, da onde? Não vai, moço, não dá. Mas todo mundo fala que se eu superar isso aí umas 2 semanas, depois para de coçar. Será? Não sei. Meus queridos, hoje, como é dia de fofoquinha, a gente vai bater um pouco de papo, né? E é o seguinte, vamos começar com o centro que eu achei lá. Isso aí que eu achei interessante. Bom, eu achei o centro. Ele fica numa região um pouquinho mais distante da minha cidade, mas num ponto de referência bom, né? Vai ter um ponto de referência bom, que vai ser muito próximo da Lagoa de Taquaral, bem na saída da rodovia da Dom Pedro. Então, eu acho que seja um ponto interessante, porque eu moro na rodovia da Anhanguera, bem uma quadra da rodovia da Anhanguera, e o negócio fica bem próximo da rodovia do Dom Pedro, nossa, saída para Jaguariúna. E é o seguinte, o centro, tinha um centro que eu estava indo, né, um lugarzinho, uma casa, né, não vou falar centro, uma casa espiritual, que eu estava frequentando, e eu tentei entrar lá. Eles tinham uma salinha, parecendo um consultório, uma salinha de cura, com uma maca, tudo bonitinho. E eu tentei, mas de cargas d'água, né? O que acontece? É porque tem que fazer curso, daqui, curso de lá e tal. E eu fui indo, ajudando um pouquinho, pega uma cadeira, ajuda a fazer uma coisa ou outra. Beleza. Resumo da ópera. Não deu certo. A última vez eu não fui nessa quarta, eu fui na quarta passada, na última sessão, e eu fiz um ritual de saída, que é bater nos pés e falando, fazendo a oração, falando: eis que daqui não levo nem o pó. Então é algo que o espiritual pediu para eu fazer na coisa, exatamente igual que eu fiz no último centro que eu saí. É um ritual aonde eu não levo nada, deixo tudo o que é de César da César, mais ou menos assim. E beleza, e aí eu fiquei procurando coisas, falei, poxa, eu preciso, porque eu tô sentindo que agora vai ser, que não sei o que. De repente eu comecei a receber convite. Uma pessoa nessa semana, que foi diretor durante 8 anos do sindicato, a gente fala sindicato, mas vamos falar sindicato, que não é sindicato, mas vamos falar sindicato das casas espíritas da região, ou seja, casas kardecistas, não tem nada a ver com a Umbanda e Candomblé. Essas casas, quando eu fui lá, essas casas, né, espiritual, esse cara, eu conheci ele, eu não sabia que ele era diretor, eu conheci ele, olha como é que as coisas se encaixam, eu conheci ele no partido onde eu estou, ele estava lá. E na última candidatura ele ia sair candidato, e aí ele não quis mais. Ele falou, não vou desistir em cima da hora. Eu fiquei chateado, falei, poxa, eu precisava de um cara desse, é um cara super calmo, sabe, bem estilo kardecista, que fala calma, não sei o que e tal, sabe, olá, meu irmão, não sei o que, aquela coisa bem, né, mas ao menos aparenta ser uma pessoa que ao menos quer levar o espiritual para o meio das trevas, se assim pode se dizer. E esse cara eu fui conhecer nesse lugar que eu fui lá ver, que tem essa clínicazinha, tem essa linha, tudo lá, beleza.
E ele foi uma vez, eu fui também. Ele foi 2 vezes, eu fui. E ali eu conversei com ele, eu conversei e tal. E ele pegou meu telefone, tudo bonitinho. Ótimo. Na outra semana, eu peguei e falei pra ele, olha, eu não vou mais voltar aqui porque pra mim encerrou a situação daqui e eu não tenho porquê. Na outra semana, ele chega e fala assim, olha, me convidaram para ir no centro de Umbanda. Foi na terça-feira. Ele me ligou na própria terça-feira. Ele me falou na própria terça-feira. Ele falou, hoje, terça-feira, vai ter uma gira de Umbanda e o meu amigo me convidou e eu irei lá. Vai ser a segunda vez que eu vou fazer a visita. Se você quiser ir, está convidado também. Seria de muito prazer, que eu quero tomar um café com você. Falei, tá bom. Aí eu peguei e fui. Achei horroroso. No ruim pra chuchu, achei horroroso. Horroroso. Beleza. O que aconteceu? Eu tô olhando pra cá e eu tô esquecendo de olhar pra câmera. Aí meu olho vai ficar meio torto pra vocês. E eu não costumo fazer isso. Eu não sei por que eu fiz isso aí. Aí o que aconteceu? Eu fui e falei, puxa, não gostei nada, tal, não sei o quê. E a moça que trabalha com a gente, que ajuda a gente na moderação, ela vai nesse lugarzinho que ela tá ali, que tinha um negócio de cura, tão bonitinho, né? Fui lá pra conhecer. Lindo, é maravilhoso, a estrutura é incrível, é maravilhoso. Mas não deram a oportunidade de eu poder executar os trabalhos que eu queria fazer de cirurgias. Beleza. Aí foi na terça-feira, né, no centro. Na quarta teria nesse que eu não fui. Chegou na quinta-feira, eu peguei na quarta-feira, quando já no outro dia, peguei e escrevi, falei, olha, não gostei do centro que eu fui e tal, pro pessoal da moderação. Os espíritos lá não estavam encarnados, tava um negócio, até tinha um ou outro lá, mas, sabe, não dá. A gente que já tá num outro nível não aguenta essas coiseiras, sabe? Bom, resumo da ópera, ela chegou e falou assim, poxa, vai conhecer o centro onde minha filha vai, que não é nesse, é em outro lugar. A minha filha tá indo num centro de Umbanda, eu queria que você fosse lá conhecer, eu acredito que seja bom, mas eu queria que você desse o seu feedback. Como eu fui na terça-feira a convite do cara, eu fiquei assim, poxa, eu preciso ir, né? Eu falei pra ela que eu já ia já há um bom tempo e eu preciso ir. Resumo da ópera, eu peguei e falei, tá bom, eu vou, pode deixar que eu vou. Chamei mais um amigo, aquele que eu vou na rádio dele, de vez em quando aqui em Campinas, ele é muito meu amigo, né? O Roberto Santana da rádio Campinas Digital. Eu peguei ele e falei, você quer ir? Ele falou, quero, vou lá com você. Peguei ele e fomos lá, eu e ele, fomos batendo papo e tal, e ficamos lá. Ele é super legal pra ficar conversando, eu gosto muito dele. Ele é muito doidinho, né? Você fala assim, nossa, rapaz, é uma pessoa que tem 70 anos com o espírito de um jovem de 20. É assim, ele é incrível. E fiquei ali e tal, não sei o que, o nosso número era praticamente os últimos. E olha que eu cheguei 7 horas da tarde lá, da noite. Eles chegam muito cedo lá. Porque a gira começa às 7. E eu achando que a gira começa às 8. Não, a gira lá começa às 7. Beleza. Fez a gira, e a gira era de Exu e tinha umas coisas diferentes que era. Eles faziam uma gira toda para fazer energização ali, né, para correr todas as correntes. Depois eles pegam e fazem uma parte de apometria. Então, aonde os espíritos incorporados, eles vão só o passe, mas é o passe com apometria. Então é tirando todas as coisas lá e passando energização. Beleza. Aí entra no intervalo. Eles encerram essa primeira parte. Entra no intervalo. Entra nesse intervalo. O que acontece? Nesse intervalo, todo mundo vai comer uma coisinha, fazer algumas coisinhas, e depois começa a gira do atendimento. Porque primeiro é só para quem quer passe. Para tomar passe, energização, tal, não sei o que. Ali. E tirar algumas coisinhas, né? Então eles fazem a apometria, que é infinitamente melhor que reiki, infinitamente melhor que qualquer passe, certo? Então isso aí já me chamou atenção e fiquei feliz.
Falei, cara, era isso que precisava fazer. Apometria verdadeira. E não essas mentiraiadas, essas balelas que ficam inventando e criando coisa nova. Porque a apometria foi criada por um médico lá do sul, que ele pegou as técnicas dos espíritos e não da cabeça lunática de ser humano. Ele via como os espíritos faziam e falou assim, eu vou fazer sem estar incorporado para ver se tinha efeito. E funciona do mesmo jeito. Ou seja, os espíritos usam técnicas, certo? Bom, vamos lá. Depois tem a gira normal, e aí foi nesse dia, na semana, é gira de Exu. Então o que acontece? A casa abre de terça, quinta e sexta. Só que de terça-feira é uma equipe com um pai de santo. Na quinta-feira é outra equipe com outro pai de santo. E na sexta-feira é outra equipe com outro pai de santo. Então é como se fosse 3 centros em um centro só. É mais ou menos isso. Por isso que tem um monte de médiums, por isso que tem um monte de gente, porque são como se fosse 3 centros em um só, e cada dia vai um. E eu falei, poxa, olha que beleza, porque não sobrecarrega os médiums. E tipo assim, o médium, ele vai uma vez na semana, só que o centro abre 3. Então, nessa semana foi semana de esquerda, de Exu e Pombagira. Aí o que acontece? Na terça tem esquerda, na quinta e na sexta. Por quê? São pais de santos diferentes e médiums diferentes. E eu caí no da quinta-feira. Fui lá no de quinta-feira, aonde a menina, a filha da nossa moderadora, frequenta. E ela entrou esse ano, viu? Pra vocês verem como é que o plano espiritual é. Só pra vocês ligando as pecinhas, pra vocês verem como é que é interessante a coisa. Ótimo, cheguei lá, fui passar. Eles atendem por você dar um nomezinho lá, pega uma fichinha, né? Tem um tipo naqueles negócios igual de banco, sabe aqueles rabicozinho de papelzinho com o número? Você entra lá na fila, lá dá o nome lá no livro, o cara vai chamando e tá lá. Você não escolhe o médium que você vai passar. E conforme saiu a pessoa, você entra no lugar do que saiu. E com quem que eu fui passar? Com o pai de santo da casa. Olha só, essa já é a primeira coincidência aí, hein? Chegou lá no pai de santo, ele pegou e falou assim, o que você quer de mim? Eu falei, olha, eu tô com muita dúvida. Porque a espiritualidade vem, me passa coisas picadas e fica mostrando coisas que eu tenho que fazer na espiritualidade. Só que eu não sei o que fazer, aonde fazer ou como fazer. Eu tô perdido. Eles não me falam, eles não chegam e falam, Ricardo, vai ser assim, eles não sentam igual eu estou sentando com você e vou falar, vou conversar aqui, vamos bater um papo. Eles simplesmente falam, olha, vai ser assim. Aí eles me mostram a cena fazendo cura. Olha, vai ser assim. Eles me mostram uma outra cena que não tem nada a ver com a primeira, mas também é com cura. Então é tipo assim, uma é fazendo cirurgiazinha, a outra é derrubando pessoas como se fosse pastor de igreja, a outra é outra. Eu falei assim, gente, e aí? Eu vou saber o que é? Não sei. Aí o pai de santo pegou e falou o seguinte, gente, hoje é fofoquinha, né? Então vamos bater papo, né? É bom bater causo, contar esses causos, que essas coisas divertem. Tem um monte de coisa aqui pra falar de política, mas é melhor falar dessas coisas aqui. Depois nós dá uma pincelada na coisa lá. Aí, o que acontece? Esse Exu da casa, ele pegou e falou assim, por que você não trabalha aqui? Aí eu falei assim, mas não dá pra trabalhar aqui. Aqui é uma casa de umbanda, não é dessa forma que eu vou trabalhar fazendo gira. Aí ele deu risada. Ele... mas bem calma. Não aquelas extravagantes, né? Porque tem Exu que dá umas gargalhadas daquelas bem gostosas mesmo. Ele pegou, levantou, pegou na minha mão e saiu com a minha mão dada, de mão dada comigo, andando pelo terreiro inteiro. Ele deu uma volta no terreiro inteiro, me levou para um canto ali e falou assim, sabe o que é aquele quadro que tá ali? Tem tipo uma obra de arte ali. Eu falei assim, não, e eu achando que era o São Jorge que ele tava mirando. Eu não vi, eu quero ter um quadro do lado e depois tem um negócio de madeira, e que ele chamou de quadro. E eu olhando o quadro de São Jorge, eu falei, não sei o que significa isso. Ele falou, sabe o que significa isso? Eu falei, não sei.
Ele pegou e falou assim, é o povo do Oriente. No que ele falou o povo do Oriente, eu vi a imagem do Buda se transformar ali naquela imagem. Eu falei, eita, pega. Beleza. Aí ele pegou e me levou, pegou na minha mão, levou bem no centro, onde tem um símbolo na casa, bem no centro, e ele falou assim, aqui é aonde fica a base da cura. E o cavalo, ele falando dele, né, do médium que estava incorporado, né, o médium pai da casa, né, então o Exu estava falando do corpo que ele estava usando ali, né, que é o pai de santo. Ele falou, o médium, ele senta aqui, porque ele não tem espírito, ele não tem guia do Oriente. Isso é raro e são para poucos. Ele falou assim. E aí nós pegamos e fomos lá para sentar de novo na cadeirinha, no toquinho. Beleza. Sentado lá, ele pegou e falou assim, o menino faz 40 anos que ele trabalha com o centro. 40 anos. E ele não queria abrir de segunda-feira aí, porque ele achava que só de quinta-feira já era o suficiente. E eu peguei e tive, nós, no plano espiritual, nós da espiritualidade, não sei quem que ele falou lá, mas ele falou que alguém falou para ele do espiritual, né? Eu não lembro, isso aí eu não lembro. Ele pegou e falou assim, vou falar como se fosse, nós falamos para ele que se ele não fizer, nós vamos o desencarnar. Porque a saúde, ela é mais importante do que a gira de Umbanda. Cara, os próprios espíritos falaram isso. E aí ele inclusive falou, e se precisar crescer, nós vamos colocando dia após dia e vamos fazer tudo virar saúde. Vocês têm noção da coisa ou não? Vocês têm noção da coisa ou não? Aí eu peguei e falei assim, poxa, mas e aí, mas vocês trabalham de segunda? Ele falou sim, abriu há pouco tempo. E nós temos, eu não sei se ele falou 2 ou 3 médiums que estão nessa linha do Oriente fazendo os trabalhos. E nesse dia nós não acendemos vela, nós não temos gira, os médiums não têm nome, os médiums não, você está entendendo? Não tem guia, não tem nada. Ou seja, ele desmistificou toda a Umbanda para a cura. É o centro de Umbanda. Você olha lá, porque tem gente que tem medo, né? Da Umbanda, né? Fala, ai, tá cheio de santo, cheio de não sei o que, ai, tem não sei o que lá. Mas nesse dia da cura, não vai ter guia, não vai ter batuqueiro, não sei, não fui lá, né? Mas não vai ter gira, não vai ser Umbanda. Vai ser algo para mesa branca, se assim pode se dizer. Porque normalmente é na mesa branca que vem os médicos espirituais e vai fazendo as cirurgias. E aí eu falei assim, olha, eu já fui em um monte de terreiro e esse é o primeiro lugar que eu vejo uma coisa dessa, que vai usar, porque eu tenho os espíritos da Umbanda e ao mesmo tempo coisa. Se eu usar o espírito da Umbanda num lugar que é mesa branca, eles não aceitam. Se fizer, então é uma coisa que eu tô meio deslocado e eu não sei nem se eu vou para cá ou nem para lá. Aí ele deu aquela gargalhada e falou assim, encontrou o que você estava procurando. Mas com respeito, E aí ele pegou e falou assim, e pode ficar despreocupado, o Pai de Santo vai te dar autonomia para você fazer o que você quiser. Olha só o nível da coisa, como que chegou. Para vocês verem a diferença quando é espírito falando e quando é humano falando. E eu só tenho que agradecer a Deus, cara. Porque eu tava preocupado, gente. Eu fiquei emocionado, porque eu tava preocupado. E achar uma coisa assim, com médiums bons, porque na gira de quinta, olha, todos os médiums são ótimos, são médiums ótimos, estão incorporados, cara. Se tiver um ou outro, só que não tá, mas é assim, sabe? Eu ainda não comecei.
eu vou conhecer. Então eu vou nessa segunda-feira vai ter a live normal no canal principal. Na quinta-feira eu vou no centro de novo. Aí ele pediu para ir 2 ou 3 vezes de branco para depois começar o trabalho. Então, eu acredito que vai levar um mês. Aí eu pego e passo para vocês, ó, o endereço vai ser tal, o atendimento vai ser tal. Hoje é de 15 em 15 dias. Então assim, uma segunda sim, uma segunda não. Uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não. De cura para cirurgia. Não atendimento. Não é para saber do futuro, saber se a mãe tá bem, se o pai tá bem. Não, isso aí é nas quintas com as entidades que tá lá. Cirurgia é para quem tá com problema de saúde, para quem precisa de cirurgia espiritual. Entenderam? Bom, é isso aí. Eu fiquei feliz. Para mim foi um milagre muito abençoado. É nítido, eu senti nitidamente a mão de Deus na coisa. Não tem como o espiritual não ter colocado o dedinho ali, porque ele foi falando as coisas sem eu precisar abrir a boca, e ele foi desmistificando todas as coisas sem eu precisar falar nada. Incrível, incrível, incrível. Vamos para as coisas aqui? Para nós bater papo na fofoca de outra coisa. Bom, o Brasil a coisa não tá bonita não, viu gente? Principalmente para o povo que está aqui, e isso vai afetar muito na política, fazer com que o povo seja cair na tentação de querer voltar a mão grande de novo nesse país. Presta atenção que saiu aqui. Infomoney. O Ibovespa encerra abril com queda de 10,1%. Foi o pior mês desde março de 2020. Ou seja, nós estamos numa queda equivalente, quando, não igual, mas equivalente quando começou a pandemia, 2020, que deu aquela primeira queda violenta. Você tem noção disso? E eu peguei e avisei o pessoal, esse mês tá meio complicado, não sei o que lá, e aí, olha o que aconteceu. A bolsa caiu 10%. Como eu peguei uma oportunidadezinha, ela caiu um pouquitinho. Ela caiu coisa de, pelo que eu vi lá, ela caiu coisa de 1,7%. Então 1,7% perto de 10 tá ótimo. Porque na hora que der a subida, ela sobe também de uma vez. Ela faz, vup, dá aquela estilingada. E depois que der essa estilingada, perna para quem te quero. Ela vai fazer essa queda, ela vai fazer a última subida, depois começa o trem e vai. Sobre a situação das bombas atômicas, vai sumir. Falou. Ela vai dar uma pausa, ninguém vai falar mais nada. Parece que vai dar uma paz de 30 dias. Nós teremos uma sensação de paz durante 30 dias. É como se todos os problemas, todas as guerras, todos os problemas tivessem acabado durante 30 dias. Vai ter um acordo, se assim pode se dizer. Não sei se vai ser acordo físico ou espiritual. Vai ter uma pausa para o povo ter a sensação, depois a hora que vir, pá, aí vem com o chicotão mesmo. Sabe aquela coisa? Eu só dei a primeira chicotada para esticar o fio, mas depois, a hora que eu voltar de novo, aí ele vai voando pelo ar. Entenderam a parábola? É parábola isso, hein? Vamos lá. Pra você ver a muvuca que está acontecendo aqui no Brasil. Saiu na Rede TV. Preço da gasolina sobe pela terceira semana seguida. Preço da gasolina. Subir 3 semanas seguidas, subindo. Preço da gasolina. Mais, CNN. Petrobras sobe em 19% o preço do gás natural vendido a distribuidoras a partir de domingo. Vocês lembram que eu falei para vocês que ia estar seguro lá na coisa? Troca o presidente da Petrobras. Para que trocar o presidente da Petrobras? Devia ter deixado o primeiro desde como ele estava. Foi querer mexer, tá fedendo. Trocou, fedeu. Trocando de novo, fedendo mais ainda. Ou seja, em vez de melhorar,
As trocas que o presidente está fazendo está dando sensação, presta atenção, é diferente de efeito de fato. Sensação de que ele está fazendo alterações e está piorando a situação. E nós estamos entrando numa política braba, né? E dentro dessa política brava, a gente tem mais coisas que estão engrossando o caldo que eu avisei o ano passado que ia acontecer esse ano. Infomoney. Servidores do Banco Central aprovam retomada da greve a partir de 3 de maio. Os funcionários do Banco Central pedem recomposição salarial de 27%, além de outras ações de reestruturação de carreira. O governo subiu em mais 1% porque não tem dinheiro para pagar os impostos de refis. Olha, eu posso falar para você, as contas desse ano não vai fechar não, hein? As contas desse ano não vai fechar, vai fazer um rombo que, olha, eu já tô até vendo o tamanho do rombo que vai virar. E dentro dessas coisas, né, que estão acontecendo, que pressiona a revolta humana, a revolta das pessoas, sai assim no Poder 360, no jornal. Os que amam o Brasil cantam o hino nacional, diz Mourão, o vice-presidente da República, o general Mourão. Bom, por ser um general, a fala dele é normal e perfeita. Mas eu, sendo um espiritualista, universalista, não diria que os que amam o Brasil cantam o hino nacional. Os que amam o Brasil não destroem o Brasil. Essa seria a palavra certa de se falar. Cantar hino. Hino. Para que serve um hino? Não, porque nossa bandeira. Que bandeira? Bandeira significa divisão de povos. No vídeo extra de ontem eu falei que vai ter que juntar os povos. E essa divisão dos povos vai fazer com que a nossa população do Brasil seja dividida. Uma parte do norte fica Estados Unidos, no nordeste fica a Rússia, no sul a Europa, e assim por diante. A Ásia fica para o canto lá do Paraguai, e aí como é que faz? E o Brasil fica aqui no Sudeste, mais Goiás e lá, não foi isso que eu falei lá, do Chico, da fala do Chico? Agora, tá errado isso. Por quê? Tinha que ser o brasileiro se misturando com o europeu, se misturando com o japonês, com o chinês, se misturando com o árabe, se misturando com o russo, com o eslavo, misturando com os americanos, com o canadense, tinha que misturar tudo. E vai se dividir de novo por quê? Porque querem países independentes. Países independentes cria o quê? O que cria países independentes? Cria conflitos, cria disputas. Eu tenho que ser melhor que você porque eu tenho isso, se você quiser isso, você tem que pagar tanto porque o meu país tem que ser soberano, porque... Entenderam? A porcaria, de novo. Então essa coisa de hino nacional, bandeira, nós temos que defender a pátria. Que pátria? Que pátria? Nós temos que defender Jesus, o amor. Nós temos que defender a quebra das barreiras. Nós temos que defender que seja o Brasil seja um país internacional. Seja igual um exemplo, tá? Um exemplo. Não levem pro lado errado, hein? Não entendo errado, hein? Se você não sabe interpretar texto, o problema é teu. Não leve pro lado religioso. Mas ele deveria ser como um Vaticano. Ele tá dentro de um país, mas ele é independente. Ele não... Ele é internacional. Ele não tem fronteira. Ele não tem... Ele é ali, tá ali, vive ali. É uma organização. Não é um país. Não tem presidente, senador, deputado, entendeu? E mais ou menos isso. Mais ou menos. Eu não gostei nada disso daí. Aí,
Sai um outro coisa aqui, CNN, e eu tô vendo um monte de gente reclamar. Jovens de todo o país falam sobre a expectativa do primeiro voto. Prazo para tirar título acaba dia 4. Então, mais de 1 milhão de eleitores entre 15 e 18 anos se cadastraram para as eleições de outubro. Eles estimularam as crianças a se fazer o cadastro, porque eles achavam que isso aí seria uma política bacana para ganhar votos para a esquerda. Só que tem um detalhe, gente. Tem uma geração que está vindo, que ela vem totalmente consciente. Você não consegue mais enganar todo mundo. Você consegue enganar um ou outro, que são espíritos que estão assim tentando sair da última reencarnação. Porque é a última chance, para a última chance. E agora já tem um monte de outros tentando fazer o equilíbrio para a reconstrução do país, do planeta. Então isso tem gente que está achando que é coisa da esquerda. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para você. Vão cair do cavalo. Porque a quantidade de jovens que não gosta da esquerda, porque já entendeu que a esquerda tem coisas boas, mas tem coisas horrorosas, é visível. E eles não querem ser manipulados, eles querem ter uma certa independência, liberdade para fazer o que quiser. Você lembra da época dos hippies e tudo mais? Eu quero liberdade, eu vou fazer o que eu quero. Só que uns vão procurar o slogan da época, né, que era sexo e rock and roll, e outros vão procurar evolução e iluminação. Tá bem assim, viu? Quem é bom é muito bom, quem é ruim é muito ruim. E nisso, nessas briguinhas, nessas coisas políticas, sai a seguinte, CNN. O Lula diz que Temer, abre aspas, acabou com direitos dos trabalhadores, fecha aspas, e promete, abre aspas, refazer muitas coisas, fecha aspas. Ou seja, o Lula está pegando a oportunidade do que o povo está revoltado, que as coisas estão tudo subindo o preço e está tendo dificuldade, pegando isso daí e falou assim, eu vou ser o representante de vocês para baixar tudo isso daí. E as pessoas vão entrar nisso, viu? Muita gente está entrando e vai entrar nessa brincadeira aí. Só que não se resolve assim, não resolve assim. Se fosse assim, Cuba já tinha resolvido, Venezuela tinha resolvido, a Argentina tinha resolvido, e não é. Mas o povo, que como não pensa, vai e entra. Só que o detalhe é, o Lula está falando mal do Temer. O Lula está sendo um candidato que está falando mal de todo mundo. E nós estamos entrando numa versão aonde, quando a gente começa a falar mal dos outros, a gente começa a ter repulsa. Os seres humanos estão começando a ter repulso, então dá aquele asco. Você fala assim, nossa, não tô aguentando. É alguém falar mal de alguma coisa e você fala assim, nossa, não tô aguentando. Parece que gera uma energia assim tão violenta que sai da tela da TV, sai da tela e você fala assim, cara, eu não aguento. Tem gente que não tá conseguindo ver um jornal. Vai ligar no jornal, começa, já fala, cara, não dá, deixa eu mudar. Deixa eu ver o filme aqui, um seriado, alguma coisa. Não dá, não consegue mais. Tá acontecendo geral isso. E vai afetar a política. Se tivesse espiritualista em coordenação de campanha, saberia do que eu estou falando. E aí ia corrigir esses defeitos. Como não tem espiritualista nas campanhas, contrata eu que eu vou dar umas dicas para vocês, viu? Bota eu lá para trabalhar para vocês. Não interessa que vocês da esquerda. Se eu conseguir endireitar esse pau meio torto aí, nós bota água quente e bota na forminha, fica retinho de novo. E arruma. Dá para arrumar? Dá para arrumar sim. E aí, dentro do Temer de novo, saiu no Estadão. Temer diz que Bolsonaro foi politicamente inábil e falou para a base ao dar perdão a Silveira. Ou seja, tá um criticando o outro. Então o Lula falou mal do Temer, o Temer falando mal do Bolsonaro e aí vai criando uma desarmonia política que nós vamos sentindo de fora. Aí a briga vai ser tanta que nós vamos falar assim, eu não sei nem se é esse, é aquele, que raio que é. Aí quem sabe surge um ser que não apareceu ainda em lugar nenhum e é escolhido pelo povo. Espero que aconteça.
Tô ficando mal de garganta. Nossa Senhora. Estadão. Para engrossar um pouquinho mais o caldo, uma brincadeira sem graça e que tem um sinal muito grande, perigosíssimo para fazer atenção e devida análise. Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é um aviso do espiritual, hein? Presta atenção. Lula diz que, abre aspas, correto seria revogar o mandato de Bolsonaro e ele assumir. Ou seja, o correto seria tirarem o Bolsonaro à força, revogando ele e colocando o Lula como se fosse o salvador. Vocês estão entendendo a coisa? Isso significa o quê? Golpe. Entenderam? Presta atenção nos detalhes das falas dos humanos, que o espiritual vai soltando de pouquinho em pouquinho, de lugar em lugar, os sinais, tá? Prestem atenção nessas coisas. CNN. Rodrigo Pacheco deve assumir presidência da República semana que vem. Ele vai ficar uma semana, porque vão viajar, o presidente vai viajar para um lado, o vice vai para outro e ele vai acabar subindo porque ele é o presidente do Senado. Meus queridos, o presidente da República vai ser candidato. Normalmente os vice-presidentes não saem candidato, que é justamente para pegar a máquina e utilizar a máquina para ajudar na campanha eleitoral. Você sabe o que vai acontecer? O vice vai ser candidato, o presidente candidato e o Pacheco, que era para ser candidato a presidente e desistiu, ele não desistiu à toa, ele desistiu porque ele vai assumir a presidência. Ele vai assumir o poder, porque durante as eleições, os 3 meses de eleição, não pode ficar o presidente assumido. Em 3 meses, imagina o que pode acontecer e pode ser feito em 3 meses. Coisas jamais vistas podem acontecer, principalmente se nós estivermos em uma grande muvuca planetária. Prestem atenção no que eu estou falando aqui. E para a gente encerrar, uma coisa que não tem nada a ver com política, mas só para um recadinho, saiu no Catraca Livre. África do Sul vê indícios de início da 5ª onda de Covid-19. E aqui no Brasil, ontem, saiu uma nota de que o número de óbitos sobre coronguinha começou a subir de novo. Então, muita atenção, porque o que eu estava avisando lá atrás está chegando. Meus queridos, jamais a verdade absoluta, somente um prisma, um ótimo final de semana para todos. Deus abençoe. Namastê.